Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Gente, agora para finalizar esse momento jurídico, que eu vou falar para vocês. Tá voltando à moda, né, uma trend chamada trade wife, que são as mulheres, né, wife de mulher e trade de tradição. As mulheres que querem voltar àquela tradição dos anos de 1950, se é a mulher que fica em casa, e tá voltando muito essa questão do homem provedor. Eu não acho isso errado, eu também quero e gosto. Quem não quer sair para jantar e o homem pagar a conta? Lógico que nós queremos. Eu sou advogada, defendo as mulheres, mas também não sou boba. Mas agora vamos pensar uma coisa? A mulher, ela tem que ter autonomia, liberdade. Nenhuma pessoa, e eu não estou falando só de mulheres, nenhuma pessoa, homens ou mulheres, ninguém é livre sem ter autonomia financeira. Com o seu dinheiro, você faz, você acontece, você viaja, você paga os seus custos e você não depende de homem nenhum. Você não precisa aguentar humilhação, você não precisa aguentar agressão, você não precisa aguentar nada. É só você ver que você está sendo abusada de alguma forma e você pegar a tua bolsa e simplesmente falar tchau. Não é essa a vida que eu quero, não é essa a vida que eu mereço. Eu vou viver a minha vida e eu vou viver do meu dinheiro. Não se iludam se o homem falar para você, sai do trabalho, fique em casa, eu te banco. Ele pode até te bancar e te bancar muito bem. Eu sei. E até não gosto de falar, mas por experiência própria. Só que quando esse homem decide ir embora, ele vai falar para você assim, se vira, eu não sou o teu pai. E aí ele vai embora e você fica ali, a ver navios. Se você não tem uma profissão, se você não estudou, se você não tem um curso em mente ou já fez um curso, até você recomeçar a sua vida, primeiro, você vai estar mal emocionalmente. O emocional reflete no profissional. O profissional reflete no financeiro. O financeiro reflete na tua vida, com a tua filha, com os teus filhos, com a tua família. E aí, quando você vê, é um ciclo vicioso, é uma bola de neve. Quando você vê, você está com todos os problemas do mundo. Então, vamos aceitar. A gente quer sim o jantar, a gente quer um café superfaturado, a gente quer um homem bom, a gente quer flores. Só que a gente quer flores em vida e a gente quer muito mais do que flores, a gente quer respeito. Então não deixem, não abram mão da autonomia financeira de vocês. Só quem tem autonomia financeira tem liberdade. E essa é a minha dica para hoje. Um abraço, muito obrigada por participar até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês me acompanhem e que no próximo programa vocês estejam aí também. Muito bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Alegria imensa estar aqui com vocês, chegar até a sua casa com o nosso Família Verzola Recebe. Como eu sempre gosto de dizer, pessoal, mostrando as boas coisas da nossa Franca. Hoje trago aqui nos nossos estúdios mais uma convidada especial. Aliás, ela está retornando aqui em nosso programa, a meu pedido, a pedido dos nossos telespectadores, porque o assunto que a gente está tratando realmente é um assunto muito bacana, muito importante. Afinal de contas, ela é uma voz incansável na defesa das mulheres. Doutora Roberta Pedro, profissional da advocacia das mais destacadas, advogada familiarista e também advogada das mulheres. Ela é também psicanalista, voluntária do Grupo Mulheres do Brasil e da Comissão de Violência Doméstica contra Mulheres da OAB Franca. Ela, pessoal, atua com muita firmeza, sensibilidade e profundo compromisso social, se destacando como uma das principais defensoras dos direitos das mulheres em toda a nossa região. Como eu disse, especialista na área do direito das mulheres, tem ampla experiência em casos de violência doméstica, igualdade de gênero, direitos reprodutivos e proteção jurídica. Aliás, doutora Roberta Pedro se dedica à carreira em oferecer acolhimento, orientação e, sobretudo, justiça. Reconhecida pela postura ética, escuta atenta e defesa vigorosa de cada causa, tornou-se referência para quem busca não apenas representação legal, mas também amparo humano em momentos de vulnerabilidade. Sua atuação vai muito além dos tribunais. Participa de projetos educacionais, campanhas de conscientização e iniciativas voltadas ao empoderamento feminino,
contribuindo ativamente para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Uma profissional realmente admirável que faz da advocacia um instrumento de transformação da defesa das mulheres, que é sua maior missão. Seja bem-vinda, doutora Roberta Pedro, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. E com você, Lucas? Tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite, estar aqui conosco, para a gente debater desse tema tão importante que é o direito da defesa das mulheres. Eu que agradeço imensamente por estar aqui novamente, a seu convite, né? E também eu gostaria muito de voltar. E muitas pessoas que viram o primeiro programa me disseram que queria, né, um segundo para que a gente pudesse prolongar, falar um pouco mais sobre o direito das mulheres. Então é um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço imensamente por você estar me recebendo e por essa descrição maravilhosa. É uma honra, tá? mais uma vez, tê-la aqui comigo e para a gente poder debater esse assunto tão importante. Afinal de contas, cada dia que passa, doutora Roberta, a gente tem visto grandes atrocidades, né, contra as mulheres. É uma situação que deixa todos preocupados e a gente tem que sempre procurar uma conscientização e mostrar que as mulheres têm que realmente denunciar, não pode ter medo, não é mesmo? Exatamente. No primeiro programa, quem acompanhou, nós falamos mais da questão legislativa, falamos bastante da Lei Maria da Penha, abordamos até o porquê do nome Maria da Penha, o que aconteceu, porque a lei, o que ela protege, os tipos de violência, falamos de medida protetiva e eu até no final do programa mencionei, né, o símbolo universal de pedido de socorro, que é aquele símbolo assim, para baixo, para que as outras pessoas possam ver e chamar a polícia, chamar as autoridades ou avisar alguma pessoa próxima. Falei do Drink La Penha, que isso é um projeto do Estado de São Paulo, que as mulheres que estão em bares, restaurantes ou em algum outro local público que se sintam ameaçadas por algum homem, tanto com relação à violência física, violência psicológica, violência sexual, que elas podem pedir esse Drink La Penha para que alguém chame a polícia, né, de preferência, ou então alguma autoridade policial ou alguma pessoa próxima para que possa ajudá-la. Hoje, nesse programa, como nós falamos bastante da Lei Maria da Penha, dos tipos de violência, hoje nós vamos focar um pouquinho mais na parte histórica, cultural, filosófica e social do tema. Porque, na verdade, a lei existe. E a lei, ela já ajudou muitas mulheres, ela continua ajudando. As medidas protetivas, elas fazem muito efeito. As denúncias, elas têm que ser feitas. E a lei, ela é uma das mais importantes do mundo. Eu já disse aqui, como eu disse no outro programa, ela está entre as 3 leis mais modernas do mundo, ela é referência, a Lei Maria da Penha, né? Em proteção ao direito das mulheres. Só que, por que a violência persiste? Né? E aí, da outra vez, no outro programa, eu trouxe até o Anuário de Segurança Pública para a gente mostrar como que, mesmo com a lei, a violência estava progredindo, a gente está vivendo praticamente uma epidemia de violência doméstica contra as mulheres. Né? E eu falei naquela ocasião, repito aqui agora, para quem não ouviu, não assistiu, e convido a assistir, está lá no Instagram da família Verzola Recebe. Eu gostaria muito que vocês assistissem, vou também depois postar partes, alguns recortes no meu Instagram, porque é um assunto de extrema importância pelo que a gente está vivendo agora. E não basta só ter a lei, né? Porque se bastasse, a violência já teria acabado. E nós vemos que não é isso que acontece. A violência está virando uma epidemia e está crescendo. Então, a lei é importante, mas junto com a lei a gente tem que ter o aspecto social, a conscientização, a mudança da mentalidade das pessoas, das mulheres em denunciar, em reconhecer, sabe, o que elas estão realmente passando e denunciar, procurar ajuda psicológica, ajuda jurídica, procurar a Delegacia de Defesa das Mulheres, procurar o CRAM, que é o Centro de Referência e Apoio às Mulheres aqui de Franca e também outras cidades, porque tem São Paulo e outras cidades maiores, possui a Casa da Mulher Brasileira, onde se concentra Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher e outros órgãos também de apoio a essas mulheres. E então a gente tem que trabalhar não visando, obviamente, a lei é muito importante, ela é de suma importância, é uma das leis mais importantes do direito das mulheres, né, que protege as mulheres, é um microsistema de proteção, mas a gente tem que trabalhar bastante com a mentalidade, porque isso tem que mudar e é como se fosse uma pirâmide, né? E é como se fosse também um guarda-chuva. A violência está aqui,
mas a gente tem outras coisas aqui que tem a ver com os fatores históricos, sociais, que fazem com que essa violência, mesmo com a legislação, com o poder judiciário, o poder legislativo agindo, o poder executivo através das políticas públicas, continue aumentando. Né? Então, a gente precisa mudar a mentalidade, fazer com que as pessoas entendam. E uma coisa muito engraçada, Lucas, que acontece comigo sempre quando eu faço alguma palestra, quando eu vim aqui a primeira vez, num outro podcast que eu participei, é que muitas mulheres, elas são vítimas de alguns tipos de violência, só que elas não entendem. Elas não entendem. Certo. Então, assim, o que é uma coisa que fica muito escondida? A violência psicológica, que nós vamos falar aqui, eu trouxe esse tema para falar, que é um tema, é uma das violências que a Lei Maria da Penha está no rol da Lei Maria da Penha, que defende, né? Porque é violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, assim, a lei protege todo esse tipo, essa gama de violência, mas muitas mulheres não entendem muito bem o que significa cada violência. A violência física é mais fácil, digamos que ela é mais concreta, né? A gente consegue visualizar melhor. Certo. E aí eu trouxe para falar mais um pouco sobre a violência psicológica, porque muitas mulheres, após o programa, entraram em contato comigo, através de Instagram, de WhatsApp, ligação, marcaram consultas porque elas queriam saber mais sobre a violência psicológica e também sobre violência moral e violência física. Então, trouxe esse assunto para a gente falar um pouquinho mais. Mas agora, começando, assim, só para falar para vocês que foi uma coisa que aconteceu em Franca, é recente, eu não vou citar nomes, é uma pessoa que eu estou fazendo a defesa, que não só a defesa jurídica, mas todo o amparo, como o Lucas bem disse, emocional, o que eu posso fazer para conversar, para acolher, porque a mulher é vítima de violência, qualquer que seja a violência, ela precisa de amparo. Ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de amparo psicológico e, obviamente, da busca pela justiça através do sistema judiciário, através das advogadas que trabalham também com perspectiva de gênero. E então eu vou comentar sobre esse caso, só para vocês visualizarem, depois vamos entrar na violência psicológica também, para vocês entenderem um pouco sobre o que andam muito me perguntando. Esse caso de violência física foi um caso que aconteceu em Franca, aconteceu no dia 2 de outubro, recente, e eu atendi essa mulher. Ela foi extremamente agredida, tanto ela quanto a filha dela, de 18 anos, na frente de duas crianças, filhas do casal, agora ex-casal, né? Então, duas crianças na faixa de 7, 8 anos, presenciando aquela violência entre pai e mãe. E ele primeiro, os vídeos são horríveis, isso saiu em várias mídias aqui da região e viralizou, assim. E ela passou por essa violência física, fez o exame no IML, a filha levou um soco, uma menina de 18 anos, com uma estrutura parecida com a minha, digamos, um pouco mais... Como que eu posso dizer, Lucas? Uma estrutura parecida com a minha, mais magra. Uma menina, digamos, biologicamente mais fraca, porque nós, como mulheres, a gente pode ter muita força, mas a gente não pode comparar também, existem exceções, né? As lutadoras e etc., as mulheres que trabalham muito com o físico, mas nós temos essa diferença também biológica, né? E essa menina levou um soco tão grande do padrasto que ela voou. Quando eu vi aquela imagem, eu não sabia se eu socorria, o que eu fazia, se eu passava mal. A gente tem que ser muito forte para aguentar e para lidar com essas questões. E a mãe também, depois, foi colocada para fora de casa, ela foi praticamente estrangulada, quase perdeu ali o ar, saiu correndo do agressor e ele ainda correndo atrás dela. Foi uma cena chocante, uma cena que muitas pessoas não conseguiram ver e muitas pessoas vieram me falar, não é possível que ele não está preso. E aí, só para comentar esse caso, que foi de repercussão, e isso ativa um pouco a nossa, não é a curiosidade, é a nossa preocupação com a violência, né? Porque a gente não vive de curiosidade, a gente vive de preocupação, de querer mudar a mentalidade, de não querer mais assistir cenas como essa. Eu nunca quero assistir, nunca quero passar por isso, não quero que vocês passem. Então, é sempre bom a gente estar atenta aos sinais. Eles foram para a delegacia, né? Naquele dia a DDM estava fechada, foram para a delegacia central, o homem foi preso em flagrante, ele mesmo confessou, né, a agressão, não tinha como negar, tinha câmera de segurança, tinha testemunhas, então ele confessou a agressão. O Ministério pediu ali a prisão preventiva
dele para converter a prisão em flagrante em preventiva para ele continuar preso. Porém, ele ficou preso, no dia seguinte houve a audiência de custódia, né, que é uma audiência onde a juíza ouve esse agressor, né, para ver o que vai fazer, quais as providências a serem tomadas, e ela concedeu a liberdade provisória. Então, no dia seguinte, 24 horas depois, ele estava livre. E aí, assim, o que me doeu muito foi ver que ele estava livre, andando pela cidade, né, livre, indo para o trabalho, Por mais que tenha todas as provas ali de que ele cometeu o ato... Todas as provas, a confissão ainda, dele, ele estava livre, entendeu? Porque eles classificaram como uma lesão corporal leve, o que não é. Foi praticamente uma tentativa de feminicídio, a meu ver. Cada jurista, cada advogado entende de uma forma. Isso é bastante controvertido. Mas uma pessoa que tenta estrangular a outra, deixando sem ar, não é apenas uma violência, uma lesão corporal de natureza leve. Mas eu considero como uma tentativa de feminicídio. E ele foi liberado, né? Ele teve a liberdade provisória concedida. Ele ficou livre. E aí eu disse a ela, ele está livre, você não. Porque ela estava em casa, com os 3 filhos, né, 2 menores e uma adolescente de 18 anos, sem poder com medo, sair, né? Com muito medo de represália, de retaliação, com muito medo, porque isso tinha saído nos jornais, tinha saído na mídia. Então, assim, o que eu vejo é a mulher presa, com medo, né, e o homem solto, livre, podendo fazer o que quiser da vida. Tentamos um pedido ali, não era o caso ainda, mas por precaução e por desespero, tentei que fosse pedir a prisão preventiva, mas pelo fato dele ter trabalho fixo, residência fixa, não ter tido histórico de violência doméstica com essa mulher e não ter antecedentes criminais, ele foi solto. No entanto, isso não garante em nada, né? Pois é. Ele foi solto, ela conseguiu as medidas protetivas, ele não pode chegar até ela e nem até a filha que ele agrediu. Mas, querendo ou não, as medidas protetivas, não quero nunca tirar essa importância das medidas protetivas, elas funcionam. Mas não são todas as vezes, né? Infelizmente, acontecem casos em que o homem está com a medida protetiva e ele ainda assim persegue, ele ainda assim vai atrás da mulher. Chega até a matar a pessoa, Chega né? a matar. Matar a pessoa. Muitas vezes, ele, por vingança, ele acaba numa retaliação, numa vingança, acabando matando essa mulher. E aí acontecem os casos de feminicídio. Então, nosso Poder Judiciário, na verdade, ele está um pouco engessado por conta da lei. A lei determina que seja assim. Certo. Não tinha requisitos para preventiva, apesar de eu ter pedido, então ela não foi concedida. E aí o que eu vejo? A mulher presa dentro de casa, vivendo sob medo, sob tensão, procurando desesperadamente auxílio, aluguel, no CRAS, no CRES, entendeu? Porque agora ela está sozinha, ela não tem mais o companheiro para ajudar nas despesas com a família, né? Porque afinal são 3 filhos. Normalmente, assim, a violência doméstica ela acontece em todas as classes sociais, rico, pobre, mulheres brancas, negras, mulheres instruídas ou não. Mas infelizmente as classes sociais mais baixas é onde predomina mais a violência. Então, a pessoa sem condições financeiras, precisando do apoio, né, desse marido, ex-marido, até eu que estou fazendo o divórcio dela, não tem, simplesmente a pessoa sumiu. E não foi preso preventivamente, continua solto. E agora pediu a demissão do trabalho, não está mais trabalhando, não está com residência fixa. Então, nós vamos ver agora o que a justiça vai fazer. Por enquanto, ele está na rua aí. Ele está na rua. Pode vir a fazer qualquer outra atrocidade contra essa ex-esposa, né? O que é um absurdo, porque, como você falou, existe a medida protetiva? Existe a medida protetiva. Mas isso não segura o agressor de voltar à casa da agressora, à casa da pessoa que ele agrediu, para voltar a cometer uma agressão, para voltar a matar a pessoa. Me desculpa, doutor, eu acho assim, a lei um pouco falha nesse sentido. Minha opinião pessoal, certo? Sim. É que assim, eu entendo um pouco também, né, o direito penal, a gente está entrando numa parte muito teórica, eu acredito que as pessoas achem um pouco, de repente, mais difícil de entender, mas para que elas saibam, o direito penal ela é a última ratio, então a gente tem que deixar o direito penal, para o último caso, a prisão
de uma pessoa, ela tem também que ser digamos, a última hipótese. Então, nós temos medidas cautelares diversas da prisão. E foi isso que aconteceu. Não pode chegar perto dela, não pode frequentar os mesmos lugares, não pode manter contato de forma alguma. Então, ela tem a medida protetiva com ela, mas é o que você falou. Tem muitos homens que têm medo, sim, da justiça. E eles ficam na deles, eles não querem mais problema, eles ficam na deles. Mas tem muitos homens que, quando eles veem que eles colocaram tudo a perder, por exemplo, um casamento que acabou, os filhos que presenciaram aquilo e que vão ficar com trauma pro resto da vida, um trabalho, às vezes, que foi perdido, né? Outras pessoas que viram, porque isso, igual eu falei, viralizou, as pessoas que viram essas imagens, elas não se conformaram. Então, às vezes, as pessoas começam a tratar a pessoa de uma forma diferente e esse homem começa a ficar com medo de uma retaliação contra ele. Então, tem alguns que eles se abstêm, eles fogem, eles somem, mas não são todos os homens que são assim. Tem homens que pensam o seguinte: eu já perdi tudo. Perdi família, perdi trabalho, perdi tudo. Agora eu vou acabar com tudo. E ele vai lá e acaba de fazer o serviço, né? E acaba cometendo essas atrocidades que a gente vê constantemente, né, doutora? Que a gente vê constantemente. Então, eu acho que, apesar da lei, do poder, né, do legislativo, do judiciário, a gente deveria ter, sim, uma legislação um pouco mais firme nesse sentido, para que esses agressores que cometem essas agressões tão graves, igual o caso do menino, né, de 60, que proferiu 61 socos contra a vítima, ele foi preso, ele está preso, ele não teve a liberdade provisória concedida, né, porque ele considerou-se que foi uma tentativa de feminicídio. Nesse caso, considerou-se que foi uma lesão de natureza leve, uma lesão corporal de natureza leve. Então, ele não está preso. Mas eu acho que a justiça deveria agir de uma forma mais precavida para proteger mais a vida dessas mulheres e dessas crianças. Sem dúvida alguma. Este foi o primeiro bloco do nosso programa com a doutora Roberta Pedro. Pessoal, eu vou para o intervalo e volto já com a sequência do Família Verzola Recebe. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola Recebe, 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. A Império Solar proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para a máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. Império Solar, faça do sol sua fonte de energia para sempre. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original? Aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples
até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiros terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a advogada doutora Roberta Pedro. Doutora Roberta, como que as mulheres podem fazer para se prevenir, para se precaver contra essas violências? Conta pra gente. Sim. Olha, isso é uma coisa que eu recebo constantemente, muitas perguntas, e que eu vejo que as mulheres, infelizmente, elas estão mal informadas. Por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu vou nas palestras das escolas, por isso que eu quero levar a minha palavra, o meu conhecimento, para onde eu puder. As mulheres, elas não entendem. Muitas vezes, inclusive essa mulher, como outras mulheres, chegam até mim e elas dizem, eu falo, mas aconteceu isso, ele era um cara violento? Teve algum histórico, ele já agrediu você ou alguma outra pessoa, né, em algum outro contexto? E as mulheres respondem, não, era uma pessoa muito boa, um homem de valor, nunca me agrediu, nunca fez nada, era uma pessoa extremamente boa e calma. E aí eu ouço aquilo e aí eu começo com as perguntas, porque quem conhece e está mais acostumado com esse tema, quem está lidando ali no dia a dia, a gente já tem umas informações, né, que a gente já sabe como que é. E aí essa pessoa, ela acha que o homem não é violento por não tê-la agredido anteriormente. Só que quando você começa com as perguntas chaves, por exemplo, esse homem nunca te agrediu, mas ele já quebrou móveis em casa? Durante uma briga, ele já chutou móveis, quebrou móveis? Já. Ele já deu um chute na rack. Entendi. Ele já quebrou televisão, computador ou já jogou algum celular no chão? Sim, de ciúmes, pegou um celular, leu uma mensagem que não gostou e quebrou meu celular. Entendi. Esse homem costuma gritar? Nossa, mas é o que ele mais faz. Grita o tempo todo. Ah, entendi. Então ele grita, ele já quebrou móveis, já quebrou celular. E quando vocês estão no carro, por exemplo, estão saindo e aí tem uma discussão entre vocês, às vezes uma coisa boba. Normalmente esses homens são muito ciumentos porque eles querem manter a mulher sob controle. Ele já chegou a acelerar o carro para te passar medo? Acelerar mais do que o normal ali? Te passar medo, fazer uma manobra proibida para você ficar ali assim, afoita, né? Com medo. Ele já chegou a fazer isso com você? Nossa! Diversas vezes, o que ele mais fazia.
E aí você vê que, na verdade, esse homem, ele tinha todos os sinais de que era um homem violento. Só que essa mulher, por não ter informação, por não ler um livro a respeito de direito das mulheres, ou por não ter a oportunidade de assistir, que agora, gente, as mídias estão aí, tá aqui. O programa vai sair no canal 3 da NET aqui do interior, NET Franca, e também no Instagram, no YouTube da Família Verzola, nas redes sociais. Nas redes sociais também. Então a gente tem mídias, a gente tem informação em tudo quanto é lugar. É só que a pessoa querer saber, que ela vai se informar e ela vai entender o ciclo que ela está passando. Então as pessoas, elas acham que elas não sofreram violência por falta de informação, mas quando você aponta os sinais e faz as perguntas chaves para essas mulheres, você tem a certeza de que aquele homem ele já era violento, ele só não tinha chegado no ápice, que é quando ele a agride fisicamente de forma cruel, ou então quando não pratica um feminicídio. Então as mulheres precisam se atentar, é o que eu mais falo, aos sinais, porque esses sinais eles demonstram quem é realmente esse homem, e eles podem evitar muita coisa, porque uma mulher, quando ela presta atenção, ela pode de repente terminar um relacionamento antes que venha acontecer o pior. Então é isso que eu peço, prestem atenção, avaliem esse relacionamento, veja essa questão dos ciúmes, do controle, dos homens que quebram coisas, que quebram celulares, que querem controlar a mulher, querem controlar a roupa, querem controlar o trabalho, que são ciumentos excessivamente, que são possessivos, porque aí vocês vão ter uma ideia e os sinais estão claros. Só não vê quem não quer ou quem não tem conhecimento. Então venha pra cá, venha assistir, venha se informar, porque você vai ser uma mulher muito mais segura e muito mais empoderada. Eu acho que a gente tem realmente que ressaltar no nosso programa de hoje, para as mulheres, né, doutora, pelo seguinte: hoje as mulheres têm os direitos dela. Elas têm a quem recorrer em casos de violência, porque muitas vezes as mulheres pensam, mas se eu denunciá-lo, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Onde eu vou morar e tudo mais? Então, a pessoa também não pode viver nessa pressão psicológica a vida inteira, violência e tudo mais. Hoje ela tem os direitos, tem a quem recorrer e pessoa nenhuma merece ser infeliz, né, doutora? Não, não merece. Então, as mulheres têm sim a quem recorrer, nós temos o Poder Judiciário, nós temos as organizações não governamentais, os grupos de mulheres, a gente tem uma ampla rede de apoio para essas mulheres. Mas, o que acontece? Muitas vezes essas mulheres, eu vou falar sobre a violência psicológica, elas entram nesse relacionamento e aí elas começam com a dependência emocional. E depois, devagar, esse homem, através do gaslighting, através das manipulações, ele leva essa mulher para casa. Ele começa a isolar essa mulher. Quando vê, essa mulher já não está mais trabalhando. E ela passa a ser dependente desse homem, tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto financeiramente. E aí, quando uma mulher sofre uma violência doméstica, a primeira coisa que ela pensa, principalmente se essa mulher não tem uma profissão ou não tem uma formação que ela possa voltar a se desenvolver, né? O que ela pensa? Como eu vou fazer agora? Porque, gente, eu tenho uma filha, mas tem mulheres que têm 3, têm 4 filhos e não trabalha. E ela depende exclusivamente daquele homem. E aí ela fala, eu vou denunciar, ele pode ser preso, ele pode perder o trabalho, o que eu vou fazer? Para onde essa mulher vai? Porque ela vai perder o apoio daquele homem. Então, muitas vezes, elas não denunciam, apesar da rede de apoio que elas têm, igual o próprio CRAS, ele tem o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos vários benefícios na lei, mas as mulheres ainda têm medo de perder esse homem que, na verdade, garante o sustento daquela família. E para uma mulher que tem muitos filhos, que não tem uma profissão, às vezes não tem instrução, às vezes não é formada, não sabe com o que ela vai trabalhar, ela fica de mãos atadas. E aí ela prefere não denunciar para continuar naquela vida que ela tem e ela vai aceitando ser violentada. E por isso que muitas mulheres permanecem no ciclo, porque é uma questão de dependência emocional, é uma questão de dependência financeira, é uma questão de não ter para onde ir, o que fazer, não ter a rede de apoio familiar.
ter só os órgãos, né, públicos e as entidades e organizações não governamentais. Então, elas têm muito medo do que vem depois e elas acabam se abstendo de denunciar. Muitas mulheres que sofrem violência física, o que eu tenho visto, e eu acho isso um erro, e eu falo para vocês, mulheres, se isso acontecer, tomara que nunca aconteça, que vocês sejam espertas o suficiente para prever, prevenir, se precaver e sair desses relacionamentos abusivos antes. Mas se isso chega a acontecer, primeira coisa que vocês devem fazer não é só ir para o Instituto Médico Legal, a pedido da autoridade policial, mas vão também para o pronto-socorro. Vocês precisam de laudo para mostrar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vocês vivenciaram, o que vocês sofreram, entendeu? Porque isso é o que vai ajudar vocês na hora de mover uma ação contra esse agressor, de mostrar que ele violentou e que às vezes não foi só uma lesão corporal leve, que teve muito mais do que isso. Então, assim, vão para o pronto-socorro, sabe? Não deixem de ir por medo, por retaliação, por dependência, sabe? Criem coragem. Eu sei que não é fácil. E é aí que entra uma outra questão, Lucas, que eu venho falando muito e é uma coisa que eu quero partir agora para trabalhar mais, porque eu falo muito sobre a violência, mas eu preciso falar mais sobre o empreendedorismo, né? Porque essas mulheres que são agredidas, que não denunciam por essa questão de dependência financeira, elas precisam entrar no mercado de trabalho. Sim. O governo tem criado frentes de trabalho justamente para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas tem muitas coisas que as mulheres não conhecem, muita legislação. Então, elas precisam buscar ajuda de profissional que tem esse conhecimento, que pode passar para elas, buscar leitura, buscar a nossa rede social. A prefeitura mesmo oferece diversos cursos ali para a pessoa aprender. Sim, cabeleireiro, manicure, tem o PAT. Confeiteira, assim, umas coisas para a pessoa aprender. Algumas coisas que a mulher começa a aprender para que ela consiga manter pelo menos um sustento próprio e dar prole, mesmo que ela depende do dinheiro, da pensão alimentícia, mas que ela também possa ter autonomia financeira. E aí, a mulher sem autonomia financeira, ela não tem liberdade. Ninguém tem liberdade sem ter autonomia financeira. Se você não tem dinheiro, você fica à mercê de homens violentos, de trabalhos insatisfatórios, que você, às vezes, sofre também violência no trabalho, sabe? Violência moral, violência sexual. Então, as mulheres, elas precisam dar um jeito de começar a entrar no mercado de trabalho, as que não entraram, mas muitas já acordaram, estão entrando. O nosso sistema político, as políticas públicas, não só aqui da região, mas do Brasil como um todo, tem oferecido muitos cursos profissionalizantes para capacitar essas mulheres para que elas possam trabalhar e desenvolver essa autonomia. Por isso que, além da questão violência, nós precisamos muito trabalhar com a questão do empreendedorismo feminino, de colocar essa mulher no mercado de trabalho para que ela veja que ela é livre, que ela tem liberdade, que ela tem autonomia financeira, para que ela possa se reconhecer no espelho como a dona do corpo, da vida e da alma dela, para que ela não se prenda a homem nenhum que possa cometer qualquer tipo de violência contra ela e contra os seus filhos. Olha que colocação bacana da doutora Roberta nesse bloco. Pessoal, vamos para o intervalo comercial. Eu volto já. Confiança que leva você mais longe. Oficina Mecânica Mess. Pane no motor? Suspensão batendo? Freio fazendo barulho? Aqui na Mecânica Mess, a gente resolve rápido, com preço justo e confiança de quem entende do assunto. Tecnologia, precisão e confiança. Na Mecânica Mess, seu veículo passa por diagnóstico completo e manutenção com garantia. Da troca de óleo à injeção eletrônica. Tudo com qualidade e transparência. Oficina Mecânica Mess. Excelência em manutenção automotiva. Seu carro nas mãos de quem cuida de verdade. Avenida Doutor Hélio Palermo, 6115. Telefone 16 99691 0110. Confiança que leva você mais longe. Oficina Mecânica Mess. Por que Terras de Zoe? Acho que é a pergunta que nós temos mais respondido, né, nos últimos 12 meses aí, 14 meses. A gente queria um nome que não ficasse focado só na represa, na água, no lazer aquático. Isso todos os outros empreendimentos, todas as outras incorporadoras já fizeram. Também queria uma homenagem ao Zui, que foi o proprietário dessas terras aqui, né?
Então a gente teve alguns nomes, Praia de Zui, Zui Beach, Terras de Augusto, e alguém em algum momento no escritório falou, por que não sair fora dessa área de praia, de beach, ficar subentendido, nós já temos a maior orla, não precisa fazer propaganda e fazer Terras de Zui, porque o Zui sempre mexeu com terra, sempre criou gado, sempre plantou na região aqui de Sacramento e Rifaine. Nada mais justo do que Terras de Zui. Terras é um nome, na minha opinião, familiar, aconchegante, principalmente na nossa região, e Zui é um nome muito forte. Então acho que combinou muito e vem dando muito resultado. Muito bom, pessoal. Estamos de volta com o bloco final aqui do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a doutora Roberta Pedro, que está realmente dando uma aula aqui sobre defesa de direitos das mulheres, sobre também a área jurídica de uma forma geral. Ela que é uma grande especialista no assunto e esse assunto realmente está muito legal. Com certeza nós vamos ter que voltar em outra oportunidade para a gente poder falar tudo, porque é um assunto muito abrangente, é um assunto realmente que tem que ficar muito antenada, a pessoa tem que realmente não ter medo de denunciar, principalmente essa pessoa que está sofrendo algum tipo de agressão e tudo mais. Então fica antenado no nosso programa, pessoal, que logo, logo a doutora Roberta também vai voltar para continuar falando. Mas agora, nesse retorno do programa, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de violência da Lei Maria da Penha. Sim. Conta pra gente, você falou no último programa que a gente gravou um pouquinho sobre isso, mas vamos recapitular um pouquinho. Tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou recapitular. Só que eu fiz uma enquete no meu Instagram e alguns tipos de violência foram mais votadas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar resumidamente, assim, brevemente do rol e vou falar um pouquinho melhor sobre esses dois tipos de violência, na verdade 3, moral, psicológica. Esses 2 temas foram mais votados por mulheres. E o tema da violência patrimonial foi mais votado por homem. Então o tema da violência patrimonial eu vou dar alguns exemplos, mas vamos focar agora um pouquinho mais na violência moral e psicológica. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher em 5 situações de violência. Violência física, que eu acho que é a mais fácil, né? Porque como eu falei no início do programa, é a que a gente consegue visualizar com os nossos olhos. A gente consegue ver a mulher marcada, a gente consegue levar a mulher para fazer um laudo no IML, a gente consegue ver as marcas da agressão. O que é a violência física? Qualquer conduta que cause lesão corporal ou sofrimento para a mulher, né, na parte física. Violência sexual é o estupro, é o abuso, né? E a violência sexual, nós falamos muito no último programa, e apesar de não ter tido agora uma curiosidade, um pedido maior para falar sobre isso, o que eu tenho para falar para vocês é que a violência sexual, ela não para e está cada dia pior. Principalmente com relação às meninas menores de 14 anos, que são consideradas vulneráveis, tanto as menores de 14 anos e mesmo as maiores, mas que têm algum problema de discernimento, de dizer sim, de saber, de consentir o que está fazendo. Essa violência, ela está gritante, ela virou uma epidemia. A cada 6 minutos, uma vulnerável, ela é estuprada no Brasil. Muitos casos ficam escondidos, né? Muitas meninas não denunciam. Só que se vocês verem, ontem mesmo saiu na internet, saiu nos jornais, 232 meninas deram à luz no ano passado e retrasado a bebês. Se 232 meninas deram à luz, elas são menores de 14 anos. Isso significa o quê? Que 232 meninas foram vítimas de estupro de vulnerável. E eu falo isso para proteger a mulher e até agora, pensando no homem, porque muitos homens não sabem, meninos às vezes de 17, 18 anos, se relacionam com uma menina de 13, o menino tem 18 anos, se relaciona com uma menina de 13, e às vezes essa menina consente, ela fala sim. Só que o sim dessa menina é não, porque ela não tem, segundo a lei, consciência, discernimento para decidir e resolver e decidir o que ela quer fazer da vida dela. O sim dela é como se fosse um não. Então, ele é irrelevante e existe uma presunção absoluta para essas meninas menores de 14 anos de vulnerabilidade. Então, as meninas se atentem
E os homens também, principalmente essa faixa etária dos 18, que são, na verdade, eles não são ainda adultos, mas também eles não são adolescentes, eles estão entrando na maioridade e às vezes eles não sabem. E eles acabam se relacionando com meninas de 13 anos, porque hoje o mundo está muito diferente. As meninas têm a postura, o corpo muito diferente. Isso já conversei, inclusive, com o endocrinologista. A nossa comida, os hormônios que vêm na nossa comida, no frango e etc., eles fazem as meninas terem esse desenvolvimento mais precoce com relação ao corpo. As redes sociais que também acabam interferindo e influenciando as meninas, né? Então, às vezes, a gente acha que essa menina tem mais de 14, mas elas não têm. Então, esse é um alerta para as meninas. Cuidem do corpo de vocês, da vida de vocês, tá? Deem prioridade para os estudos, para a vida familiar, para o crescimento profissional, porque 13 anos vocês estão estudando, tá longe ainda de fazer uma faculdade, vocês nem sabem o que vão fazer, ainda talvez vocês podem ir para outra cidade ou até para outro país, então nesse momento não é momento de namorar e muito menos momento de ter relações sexuais. E um alerta para os homens também, porque homens às vezes eles não sabem. Um menino de 18, a menina consente, fala assim, ele acha que pode. Então, assim, fica um alerta para vocês também, para vocês não responderem criminalmente por uma coisa que vocês não achavam que era crime, né? Então, assim, a violência física foi o que eu falei, a violência sexual é o que eu tô acabando de falar. E agora eu vou entrar um pouquinho mais na violência moral, que foi o que mais as mulheres me perguntaram na enquete, o que eu tive uma grande votação. A violência moral, o que significa? Ela quer, o homem, através da violência moral, ele quer acabar com a reputação, com a imagem dessa mulher perante terceiros, entendeu? E ele usa de alguns crimes que são previstos no Código Penal para fazer isso. Por exemplo, calúnia. Falar que essa mulher cometeu um crime, sendo que às vezes ela nem cometeu. E mesmo que ela tivesse cometido, ele usa esse acontecimento para menosprezar, para diminuir, para desqualificar a mulher. Então, calúnia, difamação, quer falar mal da mulher, entendeu? Por atos que ela faz ou que fez. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas é a mesma coisa, desqualificar, inferiorizar, mostrar o poder, a hierarquia masculina, como se eles estivessem acima de nós, para poder desqualificar essa mulher, colocar ela numa situação difícil, acabar com a reputação e com a imagem dela perante a sociedade. E além da calúnia e da difamação, a gente também tem a injúria. A injúria, ela não é falada para todos, mas ela é falada diretamente para a mulher. Porque a injúria, ela não é como a difamação, que atinge a honra objetiva perante os outros, mas ela atinge a honra subjetiva, a honra da mulher. Então, quando você xinga uma mulher, né, de alguns nomes que eu não posso falar aqui, acho que não vai sair bem no programa, mas quando você xinga essa mulher de alguns nomes, você fala sobre ela, você manda mensagens ofensivas, xingamentos, acho que é assim que eu posso resumir, você está ofendendo essa mulher e isso é violência moral e essa violência, ela está entre a Lei Maria da Penha, ela é prevista, ela é protegida pela lei. Então, se isso acontecer, um homem, pode ser por meio digital, através do WhatsApp, através de mensagens no Instagram, pessoalmente, se ele te agride moralmente, prejudicando a sua imagem, sua autoestima, entendeu? A sua reputação em relação aos outros e a sua autoestima com relação a você, ao que você acha de si. Isso é violência e a gente tem que denunciar. Então, a violência moral nada mais é do que calúnia, injúria e difamação, que os homens fazem com um objetivo muito claro, desqualificar essa mulher, inclusive com relação aos próprios filhos. E às vezes, muitas das vezes, para conseguir, através disso, usar o lawfare de gênero, que era um assunto que falaríamos aqui, mas não vai dar tempo, nós vamos deixar para o episódio 3 dessa série aqui. Nós vamos falar do lawfare de gênero, né, que é a guerra de gênero, que é a violência processual. Eles usam dessas artimanhas para falar, para desqualificar a mulher, inclusive perante os filhos, para que eles consigam a guarda. E muitas vezes eles não querem a guarda da criança. Eles querem apenas prejudicar a mulher. Então, eles usam os filhos, eles usam crianças inocentes, né, para prejudicar a mulher, para se vingar
Entendeu? Então, essa é a violência moral que tantas mulheres me perguntaram. Sobre a violência patrimonial, isso veio muito a respeito, né? Muitas pessoas que perguntaram, que votaram lá na enquete, são homens. E assim, isso me trouxe um pensamento. Por que os homens querem saber tanto da violência patrimonial? Mas eu não julgo, porque as mulheres também querem saber. Quando a gente se fala de patrimônio, de dinheiro, de partilha, isso é um assunto que interessa a todos, homens e mulheres. Mas partiu principalmente de homens. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês de uma forma muito rápida e vou dar alguns exemplos. A violência patrimonial, ela tenta controlar essa mulher, ela tenta destruir bens, instrumentos de trabalho, ela tenta o homem pode fazer empréstimo no nome dessa mulher, não pagar, conseguir fazer um financiamento de um veículo, de um imóvel no nome daquela mulher que está limpo porque o dele já está sujo e depois não paga. E uma outra coisa que é muito importante, que isso acontece demais e é justamente um absurdo, porque não atinge só a mulher, mas atinge os filhos, é a questão da redução da pensão alimentícia. E isso também é uma violência patrimonial contra a mulher, porque se você paga X de pensão alimentícia, você promove uma ação revisional, sendo que você não precisa mover essa ação revisional para diminuir a pensão, quem tem que arcar mais com as despesas desse filho? É a mulher. E aí você acaba tirando um pouco não muito, da autonomia financeira dela. Porque às vezes o dinheiro que ela tem, que nem é tanto, às vezes é um dinheiro contado, é um salário mínimo ou é um salário baixo, ela acaba usando para pagar coisas que o homem, como pai, também deveria prover. Então, tudo isso significa violência patrimonial contra a mulher. Essa violência, obviamente, gente, tudo que eu estou falando aqui, eu estou aqui em defesa das mulheres, mas eu sei que muitas coisas acontecem com homens também, porque apesar de eu atender com perspectiva de gênero, 99% dos meus clientes são mulheres, né? É mulher, mas também tenho clientes homens. E eu sei que muitos homens sofrem com divórcio, com divisão de bens, com partilha. E agora, falando em partilha, eu lembrei de uma outra coisa. A sonegação de bens na partilha de um divórcio. Quando um homem esconde bens, passa para o nome de um terceiro, da mãe, de um amigo, de um irmão ou de uma pessoa que nem é da família, ele está o quê? Sonegando esses bens. Então, na hora da partilha, a mulher, ela, se tiver casada no regime de comunhão parcial de bens, ela não vai pegar exatamente o que é de direito dela, que é os 50%. Então, ele acaba ficando com mais e a mulher com menos. E ali, além da desigualdade de gênero, por outras questões que nós já falamos, aqui a gente entra também na desigualdade de gênero pela questão financeira. Isso acaba com a mulher, com a autoestima da mulher, com a vontade, às vezes, de viver, porque ela enfrenta tanta dificuldade de ingressar no mercado, de ganhar a mesma coisa que os homens ganham, porque nós não temos uma sociedade igualitária, né? E aí ela começa a prover mais do que o homem. Essa semana, para falar em casos práticos, Lucas, que sempre vem, né, os casos práticos, não posso citar nome, mas eu vou falar. Eu fiz um divórcio, e, por incrível que pareça, tem muitos homens que eles querem a divisão dos imóveis, ou coisas maiores, às vezes automóveis, às vezes uma chácara, terra. Só que assim, tem homens que eles querem a divisão de bens móveis. O que eu estou falando? Micro-ondas, televisão, sofá, cama. Sabe? E desculpa, eu não tenho nada contra os homens. Se vocês também conseguiram, compraram, foi em conjunto e vocês estão precisando também, eu até entendo. Mas eu acho que uma mulher com um filho, às vezes criança, esse caso específico, a menina tem 2 anos. Ela assiste televisão, deve estar na época da Peppa Pig. Quem é mãe sabe. Peppa Pig, senta no sofá. Onde ela come a papinha dela? Na mesa. E sabe exatamente o que esse homem de 30 e poucos anos pediu? Na partilha de bens, porque eles não têm imóveis para partilhar, não têm carros caros, não têm outros bens. Mas o que ele pediu judicialmente? A televisão, o sofá, a mesa e a cortina da sala. Agora eu digo, se essa mãe abrir mão ou se a justiça concede essa partilha, onde que essa criança vai comer? Onde que ela vai deitar ou sentar para tomar a mamadeira dela? Para assistir a Peppa, porque ela vai ficar sem sofá, sem televisão, sem a mesa para comer. E uma cortina, gente. Cortina, né? Vamos combinar, que né? Absurdo, né? Que então, maldade. Assim, eu não tenho nada contra os homens, mas eu acho que quando a gente vê uma mulher, às vezes jovem, cuidando de uma criança, e essa mulher trabalha, coloca a criança na creche para dar conta de poder pagar o aluguel.
porque a pensão é ínfima. E aí, além de pagar uma pensão ínfima, ainda quer os bens móveis, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Isso é violência patrimonial. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou ler porque são bastantes, são vários exemplos. Destruição de objetos pessoais, quebrar celular, roupas, móveis ou outros bens da mulher. O controle financeiro abusivo, que é impedir que essa mulher tenha acesso ao próprio dinheiro, cartão bancário ou salário. Impedir que essa mulher trabalhe. Porque quando o homem diz, não, eu vou prover tudo. Eu não quero que você trabalhe, porque ele quer controlar essa mulher. Ele quer que ela fique em casa. Só que na hora do vamos ver, quando o divórcio acontece, ele não vai bancar a vida dela inteira. E aí ela está numa posição de inferioridade econômica, financeira, com relação a esse homem. E a tendência é que ela sofra muito mais. E isso é um meio de violência patrimonial. Tomar bens ou propriedades, como vender bens da mulher, como carro. Tem gente que falsifica casa, herança. Eles falsificam, eles fazem coisas absurdas para conseguir esses bens. Não pagar pensão alimentícia, como eu falei, e por aí vai. Endividamento forçado, que são esses empréstimos que eles fazem e às vezes acabam não pagando e o nome da mulher é que vai para o SPC e Serasa. Então isso é um tipo de violência, são vários tipos, né? São vários exemplos de violência patrimonial. Olha só, hein, pessoal? Que legal o nosso programa de hoje com a doutora Roberta Pedro. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, iam ter muito mais assuntos para a gente debater aqui desse tema tão bacana que a doutora apresentou para a gente. E vai voltar também no mês de dezembro para falar a parte 3 aqui no nosso programa. O assunto é muito legal, como eu falei, muito bacana. Inclusive, no Momento Jurídico, na abertura do programa, vocês conferiram um pouquinho, um recadinho que ela deu rapidamente, né? E vai dar durante todo o mês aqui no nosso programa e todos os nossos convidados. Doutor Roberto, quero agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite, estar aqui debatendo com a gente sobre esse assunto tão importante. Desde já estou te convidando a voltar no mês de dezembro para a gente voltar a falar mais desse assunto, que é tão abrangente e tão importante. Sim, com certeza em dezembro estarei aqui, porque eu preparei, porque muitas mulheres me pediram para saber o que é misoginia. E eu gostaria muito de falar, mas é um tema, né? Porque a misoginia é a aversão, é o ódio à mulher, só que isso era, na verdade, um conceito e agora vai ser criminalizado, já foi aprovado pela CCJ do Senado e a pena vai até 8 anos. Então, o Brasil deixa de ter esse menosprezo, esse ódio, essa aversão à mulher, que leva muitas vezes à violência doméstica e passa a criminalizar isso. Tá? Então, nós vamos voltar a falar sobre misoginia, sobre movimentos feministas. E tem uma coisa que eu preparei, que é de grande importância, mas vocês vão ficar curiosos, vocês vão aguentar mais um pouquinho, que nós vamos falar no próximo programa. Vou conversar com o Lucas aqui para a gente adiantar esse programa, para o comecinho agora de dezembro, para a gente falar sobre a violência psicológica, que é a violência que muitas mulheres querem saber, porque tem relação com o narcisismo, que meio que virou uma febre, né? Não são todos os homens que são narcisistas, não é porque o homem tem uma característica que se compara ao narcisismo que ele é narcisista, mas dentro da violência psicológica a gente fala do gaslighting, que são as manipulações, a gente fala do love bombing, o homem chega entregando tudo, aquele príncipe, né, que chega de cavalo, branco, e entrega tudo que você quer, milhões e milhões de flores, presentes, e ele quer, na verdade, exercer o controle contra você, depois gaslighting, o love bombing, e depois acaba te dando o ghosting, que é sumindo, sem mais, sem menos, sem te dar explicação. Esse assunto, ele é muito relevante, ele é muito importante. As mulheres precisam se precaver com relação a isso, porque a destruição emocional é muito grande. Então, nós vamos falar, aguardem, nós vamos falar disso em breve e a gente pode até antecipar. Com certeza, eu vou ver pessoal. A agenda, você vai ver a tua, nós vamos antecipar talvez até para o final de novembro, porque eu quero dar muita continuidade a tudo isso. Falar sobre os movimentos feministas, falar um pouco mais a parte teórica do direito das mulheres. Tá Muito bom, pessoal. Que programa bacana que a gente apresentou hoje. Mais uma vez agradeço a você que nos acompanha há 17 anos aqui com o nosso Família Verzola Recebe. Na próxima semana tem mais programa inédito. Espero por você. Até lá.